Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai falar como é que funciona um bloco Gutenberg. Então, continuando o nosso curso na criação de blocos Gutenberg, a gente vai falar sobre alguns pontos que a gente meio foi pulando aí durante a série de vídeos anterior. Eu considero esse primeiro bloco aí como uma parte só de introdução da parte de ferramentagem, né? As ferramentas que a gente consegue utilizar para criar um bloco. Mas a gente falou por alto, né? Muitas vezes navegando pelo código, como é que essa estrutura funciona. Nessa aula particularmente, a gente vai entrar em mais detalhes de uma forma mais visual, não olhando para o código, e sim olhando pelo lado de fora como é que essa estrutura funciona. Então, como é que funciona um bloco Gutenberg? A estrutura inicial. Aquela estrutura inicial que a gente tem com o Create Block, ela é uma recomendação. Você precisa seguir aquilo? Não, você pode utilizar uma estrutura diferente. Como também na internet você vai ver estruturas diferentes. O que acontece é que nessa estrutura inicial a gente tem como se fosse uma estrutura oficial, certo? A recomendação, se você quiser criar um bloco, por favor, siga, né, essa recomendação. Então lá você vai encontrar, né, um código base para o seu ponto de partida. E os arquivos, né? Como é que a gente pode dividir essa estrutura em uma estrutura mais alto nível? O que é que a gente precisa, né, para criar esse bloco? Inicialmente a gente vai precisar de um arquivo PHP que vai fazer a inicialização do nosso plugin. No nosso caso foi o arquivo meu primeiro bloco. Então pode ser outro arquivo, pode ser um index.php, pode ser biblioteca de blocos do Felipe Sintra. O importante é que esse arquivo seja o arquivo de inicialização do nosso plugin. Depois o que a gente tem é a parte do estilo do nosso bloco no front-end. Então a gente precisa de um arquivo específico que vai gerenciar essa parte de estilização no front-end. Toda vez que eu falo no front-end, é quando você salva o seu conteúdo dentro do editor e você exporta aquele conteúdo e o usuário final vai ver aquele conteúdo. Então é no front-end da sua aplicação. A estilização dentro do editor do bloco, a gente também consegue ter um estilo que vai funcionar somente dentro do editor. Esse item particularmente não é obrigatório, como também o estilo do front-end também não é obrigatório. Você pode ter um bloco que simplesmente exibe uma informação ou faz algum tratamento no seu código que não tem nenhuma estilização. Como, por exemplo, um embed. Vamos dizer, você incorporar um vídeo do YouTube. Você tem um bloco que faz um incorporamento específico, mas você não tem a necessidade de nenhum estilo para aquele item. Você pode ter um bloco também sem estilo nesse caso. E o JavaScript do nosso bloco. Esse JavaScript do nosso bloco é a lógica inicial do nosso bloco. Dentro do arquivo que a gente viu no Create Block, ele é dividido em três partes. Ele tem o index.js, ele tem o save.js e ele tem o editor.js. Você precisa utilizar essa estrutura? Não. Você pode ter um arquivo único que vai ficar responsável por toda a lógica da sua aplicação. Como possivelmente a gente viu na aula que a gente mostra o arquivo ECMAScript 5. Tudo vai estar no arquivo só. Você pode ter essa estrutura também. Outra variação desse cenário é a questão de, na parte do save, você ter um arquivo PHP relacionado. Isso também é possível. Quando? Quando a gente precisa fazer a leitura de informação dinamicamente. Posso ter essa leitura somente com JavaScript? Sim. Mas em alguns casos a gente também vai precisar do PHP ou em alguns casos a gente só consegue fazer com PHP. Então vai ter casos e casos aí. Mas essa estrutura inicial que a gente vai começar, a gente vai ver toda a parte do JavaScript. Possivelmente, se a gente chegar no nível de detalhes para a gente abordar nessa questão de blocos dinâmicos, a gente vai pular para o PHP e vai ver essa estrutura funcionando, né? Um arquivo de inicialização, um arquivo que vai inicializar o bloco e um arquivo que é responsável pela exibição do nosso conteúdo no front-end. E esse fluxo, né? Como é que ele vai funcionar? A gente tem um arquivo inicial, que é o nosso meu primeiro bloco.php, e ele vai ficar responsável por orquestrar os arquivos que vão incorporar o nosso bloco. Então a gente tem a estilização do bloco no front, a gente tem a estilização do bloco no editor e a lógica do nosso bloco, que pode ser ou PHP ou JavaScript. Então nesse caso aqui, a gente sempre
vai depender de um arquivo PHP para fazer a inicialização do nosso bloco, porque é assim que a estrutura básica de plugins do WordPress funciona. E como é que vai ser esse fluxo? Né? A gente vai trabalhar da seguinte forma. Então, se vocês notarem, né, vocês vão ver que tem uma pasta SRC. Essa pasta, ela contém o código-fonte do nosso bloco. Não é o código que é lido pelo nosso arquivo de inicialização do bloco. Não. A gente tem scripts, a gente tem uma série de ferramentas que vão pegar aquele código React ECMAScript Next, vão compilar e vão exportar uma versão JavaScript que vai ser interpretada por todos os browsers. Então, durante essa compilação, eu vou precisar de um elemento. No nosso caso, vai ser o Node. Com o Node, a gente vai fazer a compilação desse código. Então, a gente vai ter os comandos lá específicos para tanto compilar o nosso código para produção, como compilar o nosso código para desenvolvimento. E daí, então, a gente passa essa informação para o nosso arquivo de inicialização do bloco. E a estrutura do arquivo responsável pela lógica, como é que vai ser? Essa estrutura, a gente vai ter um arquivo index, como a gente já mencionou. Ele pode conter toda essa estrutura, tanto a parte que vai ser exibida para o save, quanto para o editor. Então, tanto o código que é gerado no front, quanto o código que é gerado no editor JavaScript. E esse item aí, ele também pode ser quebrado em várias partes. A gente pode ter vários componentes que se conversam entre si e tem essa lógica. Pode ser que dentro do editor eu também quebre esse editor em outros arquivos, em outros componentes. E depois eu faça a componentização desses elementos, peguem reutilizando ferramentas que estão aí em diferentes partes do meu bloco. Como, por exemplo, um exemplo prático que eu tive foi, eu tinha uma biblioteca de blocos, então eu tinha uma série de blocos e eu comecei a ver que algumas funcionalidades se repetiam entre esses blocos. O que foi que eu fiz? Eu peguei essa parte, isolei um componente e compartilhei um mesmo componente entre diferentes itens. Isso é possível com React, isso é possível com JavaScript, a gente consegue fazer isso também. Na parte da lógica do front, repetindo, a gente pode ter ou um arquivo JavaScript ou um arquivo PHP. Para o próximo vídeo a gente vai entrar em mais detalhes na parte desse arquivo JavaScript em si, como ele é construído. Então, essa história vai continuar, né? A gente vai dividir em um próximo vídeo e a gente vai falar agora sobre o arquivo que é responsável, né? O arquivo principal responsável pela lógica do nosso bloco. Se ainda não segue o canal, por favor, assine o canal e um abraço e até o próximo vídeo. Falou!